Segundo dados da Plataforma de Coordenação Interinstitucional para Refugiados e Imigrantes, que é a plataforma R4V, até junho de 2024, haviam 7.774.494 refugiados e imigrantes venezuelanos pelo mundo. Desse total, 6.590.671 estavam na América Latina. Entre os países, a Colômbia figura como o principal destino daqueles que optam, diante da crise humanitária que assola a Venezuela, por deixar a Venezuela. Para compreender a crise pela qual o país latino-americano está passando, é importante voltarmos para 2013, ano em que Nicolás Maduro chega ao posto de presidente, eleito em uma eleição acirrada, vencida com pouco mais de 50% dos votos. El candidato Nicolás Maduro Moros, 7.505.338, con el Nos 50.66% anos de la 2000, votación. com os altos preços do petróleo, a Venezuela teve significativas receitas, o que possibilitou custear as políticas sociais implementadas no governo de Hugo Chávez. Nos anos 2000, o PIB venezuelano chegou a crescer 18% em 2004, sendo observado ainda uma redução da pobreza e da extrema pobreza no país. Entretanto, a partir de 2014, o PIB do país passou a acumular sucessivas quedas, chegando a reduzir em 30% em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19, segundo o dado da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Em 2022, com a retomada do petróleo, o PIB do país cresceu em 12%, graças ao aumento do preço do barril e do afrouxamento de algumas sanções econômicas impostas pelo governo estadunidense, que chegou a autorizar a empresa Chevron a retomar, após 3 anos, as operações de produção e exportação do petróleo venezuelano. Contudo, ao olharmos a trajetória histórica, o acumulado do país indica uma forte redução do produto interno bruto, com uma queda entre 2013 e 2023 de mais de 60%. A crise econômica, marcada pelo aumento do desemprego, do preço de itens básicos e pela hiperinflação, que chegou a 130.000% em 2018, também foi acompanhada por uma crise política, expressa pela interferência nas instituições democráticas do país, com a adoção de medidas autoritárias e inconstitucionais, somadas à repressão aos opositores. Todo esse contexto de crise política e socioeconômica levou milhares de pessoas a deixarem suas casas, entre elas os indígenas. A partir de 2016, os primeiros grupos de venezuelanos começaram a chegar ao Brasil de maneira perceptível, particular pela fronteira terrestre entre as cidades de Santa Helena de Guayaquil, na Venezuela, e Pacaraima, no Brasil. Segundo informa o relatório situacional Brasil, tráfico de pessoas em fluxos migratórios mistos, e em especial de venezuelanos, realizado pela Organização das Nações Unidas. A migração, que inicialmente teve características de migração pendular, com venezuelanos vindo ao Brasil para buscar produtos e serviços em escassez na Venezuela, a partir de 2017 intensificou-se, com picos em 2019. Entre janeiro de 2017 e agosto de 2020, a Polícia Federal contabilizou 609.049 entradas de venezuelanos no país e 345.574 saídas, tanto de volta para a Venezuela quanto para outros países. A partir disso, é possível notar que o Brasil se configura não apenas como país de destino, mas também como país de trânsito de dezenas de milhares de venezuelanos. Ao analisarmos a migração para o Brasil, é possível fazer alguns recortes. Segundo Rosana Benninger, entre 2000 e 2016, o país já experimentara um fluxo de imigrantes vindos do país vizinho. Esse fluxo era composto por profissionais altamente qualificados, havendo muitos com visto de trabalho. Após 2016, há uma mudança no perfil daqueles que optaram por vir para o Brasil, com a chegada de populações da classe média e, mais recentemente, de uma população mais empobrecida. Grande parte dos migrantes que chegam ao Brasil chegam por via terrestre, a partir da fronteira brasileira com a Venezuela. Assim sendo, o principal canal de entrada é a cidade de Pacaraima, localizada no estado de Roraima, norte do Brasil. Pelo lado venezuelano, a saída se dá por meio da cidade de Santa Helena de Guayaquil. Tomando como base
o informe do Subcomitê Federal para a Recepção, Identificação e Triagem dos Imigrantes, da Organização Mundial para as Migrações, referente ao período que vai de 2017 até agosto de 2024, a cidade de Pacaraima representa o principal meio de entrada do Brasil, com 76% das entradas se dando pela cidade roraimense. Segundo o mesmo informe, até agosto de 2024, houve 1.152.977 pessoas que entraram no Brasil na condição de imigrante, e desse total, 538.704 partiram do país, ou retornaram para a Venezuela, ou foram em direção a outro destino. Como dito anteriormente, 3 em cada 4 pessoas vindas da Venezuela entram no Brasil a partir de Pacaraima. Pelo censo de 2022, a cidade roraimense possui uma população de pouco mais de 19 mil habitantes. Já o estado de Roraima, também segundo o último censo, tem uma população de pouco mais de 636 mil pessoas. O grande número de venezuelanos que chega ao estado, assim, não consegue ser absorvido, o que gerou tensões entre os brasileiros e aqueles que estavam chegando, como observado em 2018. Encontre alguns venezuelanos dormindo na rua aí. O que a carreata vai fazer? Cara, a gente não, a gente vai chamar a PM, né, que foi o acordo que a gente fizemos sábado. A gente fizemos um acordo depois, após o acontecimento, a PM entrou em contato com a gente tem um acordo com a PM para não deixar mais aglomerar a gente. Não, eu acho que isso chegou porque as autoridades falharam, só isso. Em Boa Vista eu visitei os refúgios deles lá. Lá tem café da manhã, almoço e janta. É desumano ver o que eu vi, o que nós de Pacaraima estamos vendo há quase 3 anos. Traidor do Brasil! Fora! Fora! Esses imigrantes aí! Aqui é um comerciante revoltado! Fora! Exército covarde! Exército covarde do Brasil! Queremos trabajar tranquilos, queremos paz, queremos que los brasileños nos respeten. No todos somos iguales. No todos somos más pilantros. Uno va, sale para afuera y está con miedo, porque uno no sabe cómo va a reaccionar el brasilero contra el venezolano. Diante desse quadro, ganha importância a interiorização das pessoas que escolhem o Brasil como lugar de refúgio. A Operação Acolhida, que representa uma resposta humanitária do governo federal para o fluxo migratório intenso de venezuelanos na fronteira entre os dois países, foi criada em 2018, tendo como objetivo garantir atendimento aos refugiados e imigrantes venezuelanos. Entre as suas ações previstas está justamente a realocação voluntária, segura, ordenada e gratuita dessas pessoas em situação de vulnerabilidade, dos municípios de Roraima para outras cidades do Brasil. Segundo o site da operação, a interiorização visa permitir que as pessoas beneficiadas tenham melhores oportunidades de integração social, econômica e cultural, bem como reduzir a pressão sobre os serviços públicos atualmente existentes, principalmente em Roraima, localizado na fronteira norte do Brasil com a Venezuela. A ação envolve o governo federal, estados, municípios, as forças armadas, órgãos do judiciário, organizações internacionais e mais de 100 organizações da sociedade civil. Ainda segundo o mesmo site, as modalidades de interiorização são institucional, quando há saída de abrigos em Roraima para abrigos em uma das cidades de destino, governamental ou sociedade civil parceira, reunificação familiar, que ocorre em casos em que imigrantes desejam reunir-se com seus familiares que residem regularmente em outras regiões do país e que estejam dispostos e tenham condições de oferecer apoio e moradia.
Vaga de Emprego Sinalizada, ou VES, que significa o deslocamento de imigrantes e refugiados que receberam sinalização de oportunidade de trabalho por empresas brasileiras de todas as regiões do país. Os migrantes selecionados são apoiados pela Operação Acolhida para o deslocamento até o município onde serão contratados. São verificados os antecedentes das empresas para prevenir situações de exploração laboral. Também recebem um apoio social tanto da empresa, como de agências da ONU e entidades da sociedade civil parceiras, por até 3 meses. Nesse panorama, segundo dados apresentados pelo Subcomitê Federal para Acolhimento e Interiorização de Imigrantes em Situação de Vulnerabilidade, entre abril de 2018 e setembro de 2024, houve mais de 140 mil deslocamentos assistidos de venezuelanos, com a maior parte se deslocando para a região sul do Brasil. Dentro das ações do Programa de Interiorização, a cidade de Curitiba, no Paraná, foi a que mais recebeu imigrantes oriundos da Venezuela, com 8.406 pessoas. Já o Pará, segundo o dado do mesmo subcomitê, recebeu 624 venezuelanos, número esse que pode acabar sendo maior. Segundo dados do censo de 2022, o Pará possui 8.116.132 habitantes. Desse total, 80.974 são indígenas, o que torna o 6º estado com mais presença populacional indígena do Brasil. A esse número, nos últimos anos, vem se somando os Warao, etnia indígena do noroeste da Venezuela, e que se distribui ao longo do delta do rio Orinoco. Em entrevista para a agência pública, a ministra Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas, chegou a afirmar: contávamos 305 povos indígenas, e agora temos 306, com os Warao que já estão nascendo aqui e passam a ser indígenas brasileiros. Tomando como base a dissertação de mestrado de Danilo Ferreira Sogré, apresentada ao Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, o NAEA, da Universidade Federal do Pará, com o título de Migração Internacional na Panamazônia, um estudo sobre a migração venezuelana e o acolhimento dos migrantes em Boa Vista, Roraima e Belém do Pará. O trajeto seguido pelos indígenas Warao para chegarem ao Brasil tem origem, na maioria dos casos, na cidade de Tucupita, capital do estado de Delta Amacuro, na Venezuela. Após isso, eles percorrem a rodovia Troncal 10 até a cidade de Santa Helena de Guairém, cidade venezuelana localizada na fronteira com o Brasil. A partir de então, o deslocamento continua até chegar à cidade de Pacaraima, Roraima, primeira cidade brasileira após cruzar a fronteira. Aqui citamos o autor. Muitos ficam na cidade atrás de recursos para partirem para Boa Vista, Roraima. Alguns conseguem caronas com pessoas ou com o Acnur, ONU e o Exército Brasileiro. Outros seguem o caminho a pé mesmo. Ao chegar à cidade de Boa Vista, Roraima, devido à massiva presença de venezuelanos, alguns grupos decidem deslocar-se para outras cidades do Brasil. Mas a primeira parada após Boa Vista, Roraima, é a cidade de Manaus, pois ela tem ligação direta com a capital de Roraima por meio da rodovia BR-174. Esta será a primeira cidade de trânsito e destino após Roraima. De Manaus, o trajeto muda de rodovias para hidrovias e o estado do Pará apresenta-se como a próxima parada, primeiramente na cidade de Santarém. A partir de lá se dispersam para Altamira e Jacaracangá. Mas o principal destino no estado é a cidade de Belém, Pará, capital do estado paraense. Em Belém, a chegada dos venezuelanos se intensificou a partir de 2017, demandando atenção para políticas públicas efetivas que busquem integrá-los, levando em consideração a sua cultura e os seus modos de vida. A realidade, entretanto, é marcada pelo contraste entre as políticas apontadas pelo governo federal, estadual e municipal, e as condições que o povo venezuelano vivencia cotidianamente na capital paraense. Em dezembro de 2018, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Estado do Pará firmaram um termo de concretização de direitos com o Estado do Pará, o município de Belém e a Fundação Papa João XXII. O objetivo do documento, homologado em 2019, era implementar medidas para abrigamento e assistência humanitária aos imigrantes indígenas, Warao, na cidade de Belém do Pará, no sentido de formalizar uma gestão compartilhada entre o Estado do Pará, o município de Belém e a FUNPAPA,
nas ações de abrigamento a serem executadas pelas compromissárias. Para que isso ocorresse, algumas atribuições foram dadas para alguns órgãos, como a SEASTER, que é a Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, que deveria ficar responsável pela gerência do abrigo Domingos Aluf, local no qual seria realizado o atendimento emergencial nas áreas de saúde, educação e assistência social, bem como da realização do cadastramento para a emissão de documentos necessários para a regularização migratória. Além disso, a SEJUD, Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, e a FUNPAPA, de âmbito municipal, também deveriam atuar na assistência aos recém-chegados à capital. No ano seguinte, em 2019, o Ministério Público Federal realizou a primeira visita aos locais que abrigavam a comunidade Uarau, em Belém. Entre os pontos visitados estavam os abrigos públicos, mantidos pelo Estado e pelo município, abrigos privados, custeados pelos próprios indígenas, e os acampamentos, a exemplo do localizado na Praça Felipe Pacroni. A diligência constatou, ao contrário do que o termo de concretização de direitos havia colocado como objetivo, locais sem quaisquer presença do poder público, com os seres humanos vivendo em locais improvisados, sem as mínimas condições de higiene, mesmo naqueles alugados, com crianças fora da escola e com pessoas com doenças graves sem que tenham atendimento prioritário ou um tratamento emergencial. O relatório conclui que as visitas realizadas apontam para o descaso das autoridades constituídas, que haviam assinado o termo com o MPF. Na segunda visita realizada, em agosto de 2020, observou-se que as constatações colhidas não se diferenciavam das informações contidas no relatório anterior. No que diz respeito aos recursos, em 2020, a União foi condenada a pagar R$20 mil mensais a cada grupo de 50 venezuelanos abrigados por ação dos autores em Belém. Já no campo educacional, em outubro de 2024, a Universidade Federal do Pará formalizou a adesão à Cátedra Sérgio Vieira de Mello do Acnur, o que representa um passo importante para a promoção da educação, pesquisa e extensão voltadas para o tema do deslocamento forçado. A iniciativa também promove o acesso de pessoas refugiadas ao ensino superior, além de facilitar a revalidação de diplomas, e em 2020, a universidade chegou a abrir um processo seletivo especial destinado à seleção de imigrantes, refugiados, asilados, apátridas e vítimas de tráfico de pessoas, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, para o provimento de vagas suplementares nos cursos de graduação presenciais oferecidos pelo UFPA para o ingresso no ano de 2020. Entretanto, apesar das ações implementadas, a realidade vivenciada por muitos migrantes venezuelanos na capital paraense ainda é marcada por condições precárias. Em março de 2024, o Ministério Público Federal acionou a Justiça, cobrando à União, o Estado e o município a garantia de moradia digna aos indígenas Uarau presentes na cidade, algo estabelecido na sentença e acordo homologado em 2019. Segundo o MPF, há 5 anos o acordo não vem sendo cumprido. Nesse sentido, muitos indígenas vivem em situação de rua ou em abrigos precários, expostos a doenças como hanseníase e tuberculose. Há ainda a xenofobia, em alguns casos cometidas por agentes públicos. Pelo lado da Prefeitura e do Estado, eles alegam que o governo federal não vem realizando os repartos determinados pela Justiça, o que dificulta a manutenção dos abrigos. Essa questão chama atenção para um ponto muito importante no acolhimento aos migrantes que chegam a Belém, que é a integração entre município, Estado e governo federal. Nesse quadro, pensando nas políticas públicas a serem desenvolvidas, é fundamental ouvir e oferecer formas de participação para a comunidade venezuelana, o que contribui para a implementação de ações eficazes, além de possibilitar uma maior inclusão. Com isso, tomando como base o relatório Diagnóstico Participativo 2023, produzido pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, realizado a partir de consultas e discussões com comunidades de refugiados no Brasil, vejamos agora quais os desafios e quais as soluções apontadas por eles. Entre as pessoas ouvidas, 12 participantes eram do Pará e mais de 50% tinham como país de origem a Venezuela. Daqueles que declararam pertencer a uma etnia,
mais de 60% eram de indígenas venezuelanos. Entretanto, é importante ressaltar que as realidades nos diferentes locais de acolhimento distribuídos pelo país podem ser diferentes. Apesar disso, acreditamos que os desafios nesses pontos podem ter as suas semelhanças. Assim sendo, entre as temáticas prioritárias apontadas pelos grupos consultados, destaque para o apoio econômico e assistência social, a moradia, a água, o saneamento e a higiene, o acesso ao emprego, à educação e à unidade familiar. Entre os desafios apontados estavam a xenofobia, a barreira linguística, a falta de informações sobre programas sociais, as condições precárias de moradia, dificuldades para pagar o aluguel, a exploração laboral, o subemprego, dificuldade de inserção laboral nas áreas de formação do país de origem, falta de vagas nas escolas e falta de recurso para comprar material escolar. Por outro lado, as soluções também foram apontadas, tais como acesso à informação de uma maneira clara, sensibilização e treinamento dos funcionários públicos, aprimoramento das políticas públicas de acesso à moradia e ao emprego formal, disseminação de informações sobre oportunidades de emprego formal, compensação fiscal para empresas que contratam refugiados e preparação das escolas para receber refugiados. Assim, a inclusão social daqueles que estão chegando ao Brasil na condição de refugiados passa pelo combate a esses desafios, o que demanda a implementação de ações coordenadas entre as esferas do poder público, mas que estejam abertas à participação daqueles que são os mais interessados na solução desses obstáculos. Pela Lei 13.445, de 2017, que instituiu a Lei da Migração, ao migrante é garantida no território nacional, em condição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como são assegurados os direitos e as liberdades civis, sociais, culturais e econômica, tendo ainda o direito de ter acesso aos serviços públicos de saúde e educação.